Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Convido a igreja para abrir a sua Bíblia. Uma hora já está, né? Bem avançada. A Bíblia em Êxodo. O livro de Êxodo. Êxodo capítulo 24. Né? Tá aqui em cima e olhar esses olhinhos tudo assim, esperando algo. Amém? Êxodo capítulo 24. Diz assim a palavra do Senhor, o versículo 12. Êxodo 24, 12. Amém, igreja? Então vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. E disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. O versículo 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Coloque a sua mão sobre a palavra. Não tem como não falar de liderança, né? Desde a escola dominical, coloque a mão sobre a palavra. Peça ao Espírito Santo. Talvez já falou tanta coisa sobre liderança, sobre estar atento ao que o Senhor está fazendo, e você ainda não entendeu. Aqui vem um fechamento para você, através do que o Espírito Santo tem para falar. Feche os teus olhos. Fala com o Espírito Santo que você quer entender o que ele tem para a sua vida nessa noite. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, foi lida. E agora, Espírito Santo, é com o Senhor. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Cremos, Pai, que os nossos corações já estão abertos através do louvor que foi ministrado. Deus, e que venhamos sair daqui, Pai, cheios e a cada dia querendo mais de Ti, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amados, o tema que eu deixo para você nessa mensagem é: se Deus falou com você, você precisa crer. Fala para a pessoa que está do lado. Fala: se Deus falou com você, você precisa crer. Bem, amados, nós já temos até estudado, né, a revista da Escola Dominical, sobre o tabernáculo. E lendo esse capítulo 24 do livro de Êxodo, o início, o versículo 1 diz assim: depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e inclina-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. O que nós podemos entender no início desse capítulo 24, que Deus chama Arão. Arão era o quê? Sacerdote. Deus chama Moisés para chamar Arão, Nadab e Abiú, que eram os filhos de Arão, e os anciões. 70 anciões. Só que quando nós vemos esse primeiro versículo e o 2, o Senhor já deixa claro uma coisa para Moisés: eles vão até um certo ponto. Existem coisas que Deus fala com você, que Deus precisa falar com você, que aquele irmão que está tão próximo de você não vai poder te alcançar, pastor Cláudio. Porque quando Deus fala com você, é você que tem que crer. Porque muitas das vezes, Arão era sacerdote. Sacerdote era usado para quê? Para ir diante do Senhor, né? Levar o quê?
os pecados das pessoas para poder serem perdoados. Ali nós vimos todo, né, o processo que era feito, os animais. E Arão era sacerdote. E muitas das vezes as pessoas têm até uma altura, um nível. Foi falado na escola dominical também, né? O nível é a altura, pastor Cláudio. Mas existe um momento que Deus fala, agora é só com você. E muitas das vezes, o senhor pode se colocar de pé? Essas pessoas que nos acompanham não entendem. Porque muitas das vezes falam, como o pastor Josué ministrou na terça-feira, é loucura para muitas pessoas. Porque Deus fala com quem tem intimidade. Há muitas das vezes coisas que Deus fala, as pessoas que estão ao nosso lado não entendem. Acham até que é loucura. Mas Deus usa as loucuras para confundir os sábios. E se Deus falou, você precisa crer. Amém? Você precisa crer. Pode ser. Queridos, até certo ponto, os 70 anciões. Talvez Deus te chama. Vou pegar a mim, né? Em vista de muitos anciões que servem ao Senhor, estou falando em vida espiritual, em estar na casa do Senhor. Muitas pessoas que já poderiam fazer algo a mais. Como aconteceu? Moisés chamou os anciões, sinal que eles tinham mais idade do que Moisés. Ou talvez até mais tempo de confiança em Deus, Lorena. Mas só que o que Deus mostra a você, o que Deus indica para você, ninguém pode fazer a não ser você. É por isso que muitas das vezes nas nossas vidas nós não entendemos. Mas eu estava caminhando tão bem com aquela pessoa do meu lado, Lorena. Estava tudo dando tão certo e de repente eu fui abandonada. E nós começamos até a falar assim, mas por quê? Não é abandono, porque é algo que Deus tem para você. Porque a pessoa é ruim. Não, é porque a pessoa ainda não alcançou esse nível. E Ezequiel fala dos níveis. Eu posso entrar no rio de Deus, clamar. Então passo, outro passo, vim até os joelhos, vim até os ombros. Mas vai depender de mim e de quem estiver ao meu lado para chegarmos no rio e naquela profundidade aonde meus pés não alcançam mais para deixar o rio de Deus levar. Aqui está a diferença onde Deus já deixa claro para Moisés. Chama eles, mas eles vão até um certo ponto. 70 anciãos. Um sacerdote, que era Arão. Nadab e Abiú. Eles vão até certo ponto. Até certo ponto. E só Moisés chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. E do versículo 12, nos diz assim: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que tenho escrito para o ensinares. Ali eles já tinham ido até o ponto que o Senhor tinha determinado. Moisés e os que estavam acompanhando eles. Aí o Senhor disse: agora eles vão ficar aqui. Agora é só com você, Moisés. Agora você sobe a mim, que eu vou te dar as tábuas da lei, os mandamentos. Era algo que Deus tinha para Moisés. Era algo que Moisés havia alcançado a mais em Deus. Era um nível a mais em Deus. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés um monte de Deus. E disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. O Senhor chamou a Moisés: vem cá, deixa esse pessoal aí, sobe até a mim. Sobe mais um pouco. Sobe até o cume do monte. E a palavra diz que Moisés foi, Bruno.
E ele ficou lá 6 dias. 6 dias ele ficou lá. E no 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. Eu quero que você veja esses 6 dias como aqueles dias que você fala: Deus me abandonou. Para que Deus me chamou se nada dá certo, se eu não ouço ele falar, se nada acontece? E ele até usou um profeta, um homem de Deus para falar, mas nada acontece. Mas ao 7º dia, que Moisés já estava ali no cume do monte, onde a glória do Senhor estava, no Monte Sinai. Ao 7º dia o Senhor falou com Moisés. E o aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. O aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor. Queridos, você consegue entender? Quando você já chega, Marta falou, nós viemos aqui para adorar, para render a Ti. Nós vamos servir lá. As pessoas precisam ser servidas lá. É por isso que muitas das vezes, como igreja do Senhor, parece que nós não andamos, porque a gente pensa ao contrário. Não, eu quero servir porque eu quero servir como o Rômulo serve. Eu quero servir como a Karina serve. Estamos aqui nessas 4 paredes para adorar, engrandecer, aprender e dizer que não há Deus como nosso Deus. E nos preparar e aqui recebermos as armas para lá fora. Nós lutarmos contra o inimigo no mundo espiritual para ganhar almas para Cristo. Para servir a Cristo lá. Servir lá, Frânia, onde o pastor não vê. Servir lá, Jéssica, onde o ministério de dança não vai te ver. Quando a nuvem cobriu Moisés, queridos, eles não conseguiam mais vê-lo. Cadê o Adriano? Quando a nuvem cobriu o altar, o Adriano só via o Rômulo porque era alto. Só a cabeça também. Mas você sabe qual é o problema de nós como igreja? Nós queremos que as pessoas nos vejam. Nós não estamos dispostos a entrar na nuvem. E a pessoa está. Não, você está vendo? Você está vendo como é que é? As pessoas não precisam nos ver, mas elas precisam ver a glória de Deus em nós. A única preocupação que eu e você, como servos do Senhor, temos é de fazer como Moisés. Entra na nuvem, deixa a nuvem descobrir e ouça, atento, o que Deus tem para te falar. Queridos, o que Deus te fala, não adianta muitas das vezes você querer explicar para ninguém, porque as pessoas não vão entender. E muitas das vezes vão virar meio e vai falar, será que vai acontecer? Será que realmente você acha? Olha como você está. Olha a situação. Amém. Um homem de Deus falou, um profeta falou. Mas você acha mesmo que vai? Deus falou para você? Quando Deus fala, Deus especifica. Ou se o profeta já sabe o seu nome, indica o seu nome. Ou se ele aponta para você e fala com você. É com você. Não importa quem está do lado. Não importa se a família não acredita. Não importa se o irmão da igreja, aquele irmão mais chegado, não acredita. Se Deus falou com você, vai se cumprir. Mas você precisa crer. Você precisa crer. Eu preciso crer. Queridos, você acha que eu estou aqui em cima por quê? Porque eu preciso crer. Eu falei, não vou chorar. Porque às vezes, quando Deus vem cumprir o que Ele fala nas nossas vidas, ninguém está do nosso lado para falar. A única coisa que fala, será que você vai conseguir? Você tem certeza? Tem tantas pessoas, mas, como é que se diz? Experientes nessa área. Né, Cleomar? Tantas pessoas que Deus poderia usar, vai usar você? Deus falou com você? Fala com a pessoa do lado aí. Deus falou com você? Fala aí, Lanete. Pode falar. Fala do lado aí. Deus falou com você? Então você precisa crer.
Nós precisamos crer. E Moisés creu. E ele ficou lá. O capítulo 25 diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente dele, e tomareis a minha oferta alçada. E aqui os versículos que eu não li do capítulo 25, queridos, é o que Deus estava pedindo dessas ofertas. Quando Deus busca uma oferta, não é você chegar lá e falar assim: eu vou fazer de qualquer jeito. Porque para fazer o tabernáculo, ele não falou com Moisés assim: vai lá e pega qualquer pedra que está lá. Começa a colocar lá no altar qualquer pedra. A arca, pega qualquer tábua. Até o ouro. Para fazer a arca tinha que ser ouro batido. Ouro batido. Quem estudou a revista sabe do que eu estou falando. Deus falou o tipo de pedra, a cor dos panos. E nós vimos que tudo tem um significado. Nada é em vão. Nada. Tudo, se Deus falou com você, tudo na sua vida tem um significado. Nada na sua vida é em vão. Giovana, mas eu não entendo. Você não precisa entender, você precisa obedecer. Giovana, mas está difícil. E quem falou que seria fácil? A primeira coisa que Deus falou com Moisés, que o Senhor falou com Josué quando Moisés morreu é: tem de bom ânimo. Então somente ser forte e corajoso. Querido, para assumir o cargo de Moisés. Josué já sabia que iria. Eu já sei, eu vou liderar. Primeira coisa que Deus já alerta ele: tem de bom ânimo. Não adianta ficar desanimadinho não, porque o povo vai falar, porque o povo vai fazer isso, vai fazer aquilo. Já levanta com bom ânimo. Segundo, seja forte e corajoso. Se a coisa for fácil, não precisa ser forte, muito menos corajoso. Até certo ponto, as pessoas podem nos acompanhar. Mas o que vai determinar se ela vai até o cume do monte ou até um nível mais profundo em Deus é a intimidade com Deus. Muitas vezes não entendemos porque as pessoas não estão prontas para o próximo nível. A nuvem cobriu Moisés, ou seja, a glória de Deus, e ficou 40 dias. Muitas vezes não entendemos porque pessoas ficam para trás. E não entendemos também porque nós ficamos para trás. O porquê nós, passava o Bruno. O porquê nós ficamos para trás. O porquê nós tardamos no que Deus tem para fazer na nossa vida. Quando estava o ministério de louvor, estava adorando, eu vi o Bruno falando em novas línguas, sendo batizado. Corri lá e falei: Bruno, você é batizado? Você já fala em novas línguas? Eu comecei a falar, mas o que? Como é que você falou a palavra? Comecei a falar e travei. Muitas das vezes nós travamos. Não é que Deus não quer fazer, mas é porque nós não permitimos. Está destravado em nome de Jesus. Começará a falar novas línguas. Será batizado com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. E começará a falar a língua dos anjos. Porque nesta noite haverá um nível de intimidade com Deus mais profundo. Em nome de Jesus. Então, um abraço nele, Zé. Está se travando você também? Querido, ou você entra nessa nuvem e esquece o que as pessoas estão falando ao seu respeito, esquece o que as pessoas estão achando e deixa Deus trabalhar com você, ou você vai ficar travado, vai atrasar o que Deus tem para fazer na sua vida, vai atrasar o que Deus tem para fazer através de você. Porque se atrasasse só o que Deus vai fazer conosco, Bob, né? A gente até entendia. Mas vai atrasar o que Deus vai fazer através de nós. Porque você acha que Deus vai usar a gente só para estar aqui dentro? Não.
A gente tem ouvido o pastor Josué falar várias vezes, Deus tem pressa, Deus tem pressa. Tem pressa por quê? Porque Ele precisa me abençoar. Porque Deus precisa me abençoar. Tem pressa porque Deus precisa me dar uma casa? Tem pressa porque Deus precisa... Não, tem pressa porque Deus precisa nos colocar lá fora para que nós venhamos tirar a vida das garras de Satanás e trazer para a maravilhosa luz que é Cristo. Deus tem pressa em nos usar. Queridos, parem de se travar no nome de Jesus. Peguei a palavra do Bruno. Agora quem está travado já está destravado em nome de Jesus. Se Deus falou com você, querido, o que você precisa fazer é ter intimidade. Mas, Giovana, mas como você sabe esse negócio de intimidade? Porque Deus disse, já falou no início do capítulo, chama os anciões, Arão, Nadab e Abiú, até certo ponto. Depois só você se achega, Moisés. O irmão ainda... A tela, hein? Coloca pra gente aí, Êxodo 33:11. E Arão era sacerdote, vocês lembram o que eu falei, né? Êxodo 33:11. E falava o Senhor a Moisés. Isso aí é o quê? Quando você se achega a pessoa e você faz assim. Quando você chega para uma pessoa, você fala assim, você sabe que Deus já falou contigo, né? Eu estou falando com ela o quê? Você faz. Moisés falava com Deus como? Moisés falava com Deus como, igreja? Isso é intimidade. E se Deus falou, você precisa crer. E começar a fazer como Moisés. Senhor, eu quero falar contigo face a face. Eu quero destravar no mundo espiritual. Mas você precisa querer. Tem coisas para ser destravadas. No mundo espiritual você já era para estar muito além. Você já era para estar em um nível mais profundo. Mas ainda está faltando o face a face com Deus. E se você quiser, essa é a noite que você pode entrar mais profundo em Deus. Queridos, isso é intimidade. Não é se as pessoas vão ver você, mas é você falar com Deus e você saber que você falou com Deus e você continuar caminhando. Falava com Deus, o Senhor é Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Como é que você conversa com seu amigo aí? Tirando o zap, tá? Que você não vê. O pessoal ali, né? Que hoje em dia está mais rápido, mas no pessoal. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Isso aqui já dá para perceber o porquê que Josué foi o sucessor, né? De Moisés. Coloca para a gente também, Luiz. Números 12. Versículo 8. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Boca a boca falo com ele. Você sabe com quem Deus estava falando aqui? Com Arão e Miriam, os irmãos de Moisés. Quando eles começaram a falar com Moisés. Mas Deus fala só com você? Deus não pode falar através de mim, não? Aí o Senhor fala, boca a boca, falo com Moisés. Boca a boca o Senhor fala com você? Face a face o Senhor fala com você? O que você tem dado mais atenção? Ao que o Senhor fala com você? Ou o que as pessoas falam? Porque nós travamos quando nós começamos a dar ouvido o que as pessoas que estão ao nosso lado, porque elas não viram quando nós falamos face a face com Deus. Elas não ouviram o nosso bate-papo com Deus. E muitas das vezes nós queremos que elas creiam. Não tem como elas crerem, porque elas não viram Deus falar. Mas você viu. E por que você está travando?
E por que você não está indo mais profundo? Falou o Senhor a Moisés. Mas Moisés teve tempo com Deus. Teve entrega total. Quando Deus nos chama, há um propósito, um objetivo. Quando Deus disse a Moisés, sobe você, e a glória de Deus cobriu a Moisés, não foi só para ficar ali. Foi porque Deus havia um propósito naquele momento com Moisés. Naqueles 40 dias e 40 noites, havia um propósito. E Deus começou a falar com Moisés qual era o propósito, para ele arrecadar as ofertas. E começou a falar sobre como seria o tabernáculo. Não seria de qualquer forma. Não seria de qualquer jeito. Hoje, como falou na escola também, hoje somos nós, não tem mais a Arca da Aliança. Jesus faz esse papel. E Jesus vai fazer esse papel através de mim, de você. O presbítero, ele falou aqui que precisamos buscar mais o que? Santidade. João 17:17. Santifica-os na palavra. Ah, irmã Giovana, como que eu vou me preparar? Já falei, né? Já dei a resposta. Estou perguntando, já que a resposta. Na palavra. Ah, mas o irmão falou, querido, mas e a palavra? O que a palavra fala? Ah, mas a minha família, e a palavra? O que a palavra te falou? O que Deus te direcionou? Qual é a oferta que Deus está te pedindo? Um coração quebrantado e contrito. Salmo 90, né? Que nós lemos verso 12. Ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Coração sábio só através da palavra. Talvez você tenha se esforçado tanto para agradar ao Senhor, mas a sua forma quer te dizer que não vai adiantar. Não vai conseguir. Porque nada que eu faça e você faça pode mudar o nosso Deus. Porque a única coisa que Ele nos pede é um coração quebrantado e contrito. É um coração sedento por Ele, faminto por Ele. Eu preciso querer clamar. Eu preciso querer agradar ao Senhor. Eu preciso querer fazer a vontade dEle. Eu preciso querer crer no que Ele me falou. Eu preciso querer executar o que Ele tem me falado, Natália. Porque pode vir vários profetas de outros países, assim como nosso pastor está lá, profetizando lá, ministrando lá. Como nós já recebemos aqui o pastor Vitor Hugo, o pastor, não vou falar o nome que eu não sei, para vocês não rirem de mim. Como já recebemos aqui os pastores de fora. Vem, ministra, coloca a mão na nossa cabeça, cai. A gente cai. Mas se nós não quisermos que se cumpra o que Deus tem falado, vai ficar no mesmo. Não vai ter aquele nível a mais. Nós precisamos querer. Precisa ir muito além do que somente um profeta botar a mão na cabeça. É tomar posse. É crer. É querer. É querer buscar. É querer se entregar. É querer falar. Não importa o que a família vai falar. Não importa o que os amigos vão falar. Deus me falou. Ainda que ninguém creia que isso vai acontecer. Mas Deus me falou. E eu vou confiar. O Senhor disse que Ele para de fazer um santuário e habitar no meio dele. Deus fala diretamente com Moisés e mostra o original. Deus fala com Moisés. Capítulo 25, olha aí na Bíblia. No versículo 9, diz assim: conforme tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Conforme tudo o que eu lhe mostrar. Não é somente falar. Moisés, Deus não foi lá e falou só com Moisés assim, ó, você pega lá as pedras, a cor do pano, as cortinas, a arca, aquele ouro batido. Faz lá.
Não. Você faz conforme eu te mostrar. Tem um original ali. Você vai fazer conforme esse original. É dessa forma. Então, eu e você... Ai, irmã Giovana, mas eu já fiz desse jeito aqui, tá bom? Tá não. Tá não. De forma organizada. Engraçado, né? Eu nem sabia que o Romulo ia usar tanto a palavra que estava na lição. De forma organizada. É como você vai se preparar, Jéssica, para fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes nos desesperamos por causa do tempo. A gente fala assim, não vou conseguir. O tempo é muito corrido. E a primeira coisa que passa no tempo corrido nosso hoje é abandonar as coisas de Deus. Não abandona a família, não abandona o emprego, não abandona os amigos. Ah, mas se eu deixar, Lorena, de servir na obra de Deus, vai dar tudo certo. Te chamou? Te falou? Através da palavra vai te mostrar como fazer. Abandono? Não tem como. A direção agora, o modelo agora é seguir em frente. Não tem como dar um passo atrás, Jéssica. É sempre um nível a mais. Às vezes pensamos, Deus, eu não vou conseguir. Se Ele chamou, Ele vai capacitar. Se Ele chamou, Ele vai direcionar. Se Ele chamou, Ele vai dar estratégia. É Ele quem vai fazer. Mas o que nós precisamos é estarmos em intimidade com Ele. Ah, mas Deus falou que vai fazer e é Ele que faz, então tá bom. Então eu posso... Não. Com Moisés ele falava face a face. Boca a boca. E para isso nós precisamos buscar. E para isso muitas das vezes precisamos perder alguns amigos, tá? Precisamos deixar algumas pessoas para trás. Ou eu deixo as pessoas para trás e continuo subindo em um nível que Deus quer. Ou eu paro com as pessoas e travo. Mas existe uma coisa que Deus não faz. Eles falam que Deus faz tudo, né? Mas não, Marta. Existe uma coisa que Deus não faz. É essa escolha por nós. A escolha é nossa. Ou eu vou mais além com Deus, ou eu paro. Ou eu vou até a glória de Deus me cobrir, Adriano. Ou eu paro e fico no mesmo. Essa parte da escolha, Clomar, é sua. Deus não faz por nós. E uma coisa que nós aprendemos com o presbítero William, que nós não temos mais livre-arbítrio. Não tem mais essa desculpa. Ah, mas eu posso escolher. Pode não. A escolha que você pode ter é de ir cada vez mais profundo no rio de Deus. É a única escolha que nós temos. A única escolha que nós temos é cada dia mergulhar mais no rio de Deus. É cada dia saber que Deus tem algo mais profundo. É dizer, leva-me além, ao nível mais profundo. Porque quando a gente acha que Deus já fez tudo, tem um nível mais profundo nele. Tem algo além nele para nós. E o mundo precisa ouvir de Jesus. Precisa de mim e de você vencer a luta que nós vencemos para testemunhar lá. O nosso Deus pode te fortalecer. O Deus que nós servimos pode fazer você vencer. Pode te fortalecer. Pode te capacitar. Por que nós vemos tantas pessoas se suicidando? Você já viu como está o avanço do suicídio? Porque param, travam, falam assim, não tem mais jeito. Não tem mais escolha. Mas por quê? Porque a igreja está, Jesus, meu Deus, eu preciso do carro do ano. O Senhor já tem aquele, mas o Senhor sabe, eu preciso do carro do ano. E às vezes estão lá fora se suicidando. Senhor, eu preciso daquela casa maior, o Senhor sabe que eu preciso daquela casa maior. Aí a gente vai falar,
mais um lá se suicidando. Precisamos ir em um nível mais além, porque Deus tem pressa em nos usar. Como é que você sabe? Olha as pessoas lá, perdendo a salvação, porque nós travamos. É preciso se santificar. Moisés tinha intimidade. Deus não escolheu Moisés pelas suas habilidades, pelo contrário. Moisés havia falado com Deus, que era duro de fala. Por que você tem falado com Deus, que você não consegue exercer o que Ele tem para você? Por quê? Moisés também tinha lá as desculpas dele. Ele era duro de fala, não era eloquente, ou seja, não convencia ninguém. Ele até tentava falar, mas ele não conseguia convencer. Já foi uma das minhas desculpas. Você acha que a gente fala aqui na frente e a gente não aprende? Já foi uma não, várias vezes eu usei essa desculpa. Mas eu não sei, tem pessoas mais. Mas Deus quer usar você, Deus quer usar a mim. Você acha que Deus não sabe que tem pessoas mais experientes? Que tem pessoas mais qualificadas? Que tem pessoas mais estudadas? Mas se Deus falou com você, é você que Ele vai usar e pronto. Se coloque de pé. Não se importe mais com quem não está com você. É preciso que você passe para o outro nível em Deus. Sabe, queridos? Na terça-feira, Ministério de Louvor, que já se posicionar. Na terça-feira, uma irmã falou assim: vamos orar com o pastor. Tipo assim, já oramos, mas vamos orar com o pastor. Bom, nós estamos aqui. Aí tinha acabado o culto, ficou alguns irmãos aqui. Vamos orar, vamos. E durante essa oração, uma da palavras que essa irmã falou ficou no meu coração. Que algumas pessoas, que algumas pessoas não vão entender essas viagens do pastor. Não vão, Afran. Mas você sabe por que não vão? Porque não estão alinhadas com a direção que Deus tem dado ao líder da igreja. Porque isso que está acontecendo com o pastor nesse ano, o ano do crescimento, não é nada mais do que no início do ano. No início de 7 anos atrás que Deus mostrou ele. Quando Deus falou com ele, porque muitos já ouviram que Deus mostrou ele. Deus não só falou boca a boca, fez como Moisés. Deus mostrou as nações, a igreja e ele por cima. Ou seja, as nações, a igreja enviando. O que nós fizemos? É de agora, não. Deus já havia falado. Agora você pensa se durante essa caminhada de 7 anos, se o nosso pastor não tivesse crido que Deus havia falado com ele. Mas se Deus falou com você, você precisa crer. E a Marta falou algo a mais hoje, quando ela estava falando aqui sobre a viagem do pastor. E o pastor já falou várias vezes: se prepare, você que Deus já falou que vai te levar para as nações também. Porque faz parte dessa visão. Faz parte dessa visão que Deus mostrou ao nosso pastor. Ele não ia sozinho. Não ia só ele. Está se cumprindo agora, aos 7 anos. Mas Deus havia falado com ele face a face. E muitos, como a irmã disse na oração, não vão entender. Não vão entender porque não estão alinhados. Mas essa é a noite de você se alinhar com a visão da igreja. É a noite de você se alinhar com o que Deus tem falado ao nosso líder. E se você ficar perdido é porque você não tem entendido o mover de Deus neste lugar. Mas eu quero te dizer que se você não entender, Deus não vai parar, porque Ele já começou.